Only be, only be, all things are possible. Only be, only be, only be. All things are possible. Only. Momento de meditação. Eis aí está, que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Caminho provido por Deus para que aquele homem inocente não fosse executado. Nós lemos no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Deixando Escapar a Pressão, parágrafo 66 em diante. Agora, no Velho Testamento, Deus vendo em alguns destes problemas que fossem cometidos acidentalmente. Assim, se você for inocente e não culpado, Deus prepara um caminho para você. Agora, se um homem matava um homem simplesmente, deliberadamente, premeditado, ele estava perdido. Ele não poderia vir a este lugar. Mas se ele cometesse acidentalmente, ele não premeditasse fazer aquilo, então havia uma cidade de refúgio. Uma era Ramote-Gileade e 4 lugares, eu acho. Josué estabeleceu estas cidades de refúgio. Agora, as pessoas podiam vir para
esta cidade de refúgio se acidentalmente ele fez alguma coisa errada, que ele não pretendia. Ele podia vir para esta cidade de refúgio e ir para o portão. O porteiro lhe perguntaria por que ele estava vindo, qual era sua ideia de vir. Então seu caso era defendido, e quando seu caso era pleiteado no portão e o homem era encontrado inocente, ele o tinha feito não intencionalmente, então o homem era levado para a cidade como um lugar de refúgio. Então o inimigo não poderia pegá-lo, e se ele houvesse mentido e agido errado e entrasse na cidade de refúgio, ainda que ele tivesse fazendo um altar de chifres, seu inimigo tinha o privilégio e direito de tirá-lo do altar e matá-lo. Sim, Senhor, porque ele era culpado, premeditou e tinha que ser punido. Agora, havia algo que combinava com isto. Claro que aquele homem ficaria nervoso. Talvez uma dúzia de homens atrás de você, em algum lugar, cada pedra, cada monte, cada arbusto, o inimigo, alguém estava pronto para atacá-lo. Ele estava nervoso, e então, quando ele uma vez estava na cidade, ele podia deixar escapar a pressão. Ele estava salvo, ele estava bem, pois ali havia um lugar provido para ele, caminho provido por Deus para aquele homem inocente não fosse executado, mas pudesse ser isento da execução, porque ele o fizera acidentalmente. Agora, se ele não pretendia fazê-lo, agora, se ele pretendesse fazê-lo, bem, ele tinha que arcar com as circunstâncias. Porém, não havia nenhuma chance para ele se ele o fizesse intencionalmente. Existem duas classes de pessoas hoje, permita-me dizer isto. Existem homens e mulheres no mundo hoje, irmão Rudel, que realmente não querem fazer estas coisas que estão fazendo. Existem homens e mulheres no mundo hoje que não querem pecar. Eu sinto muito por eles. Eles não querem fazer nada errado, mas o fazem. Eles são dirigidos para fazê-lo. Agora, há um lugar para aquela pessoa que quer fazer o certo. Há um lugar para deixar escapar aquela pressão. Isto é verdade. Porém, há alguns que não se importam. Agora, se você quer fazer correto, eu fico muito contente em dizer-lhe esta noite que existe uma cidade de refúgio que está em Jesus Cristo. Se você não quer cometer erro, o inimigo está em seu encalce, então há uma maneira de escapar, e esse escape é Jesus Cristo. Há um lugar onde você pode vir e desabafar, mas se você for gostar de pecar e você não quer a Deus, então o inimigo irá surpreendê-lo
em algum lugar, você não pode vir para Cristo, porque você não quer. E quando este homem vem a Cristo, este lugar de refúgio, quando o homem entra no Velho Testamento, a primeira coisa, ele tem que vir sob sua própria vontade. E esta é a maneira que você tem que vir para Cristo. Outra coisa, você deve estar satisfeito quando lá estiver. Você não pode ficar por aí todo dia clamando: eu gostaria de sair daqui, eu gostaria de sair daqui. Eles te põem para fora. Você deve intencionalmente querer ficar. Isto deve ser de modo que você deseja querer permanecer naquela cidade. E quando você vem para Cristo, você não pode olhar para trás para o mundo. A Bíblia diz: aquele que tem posto sua mão no arado e olha para trás, não é digno do arado. Agora aí está onde muitos assim chamados cristãos cometem seus erros. Vejam, eles agem como se fossem arar, porém a primeira coisinha que surge, eles explodem por isto. O homem deve querer permanecer no refúgio. Ele não pode entrar lá reclamando. Ele deve querer ficar. Nenhuma reclamação a respeito disto. Do lado de fora ele morre, dentro ele está salvo. Bem, eu quero dizer algo para o povo aqui. Se você não é um cristão, eu vim para esta cidade de refúgio cerca de 31 anos atrás. E, irmão, eu jamais quis sair. Eu vim para Cristo. Tudo que eu almejava estava aqui dentro. Eu não quero sair. Eu quero diariamente. Deus, eu sou tão feliz aqui. Simplesmente permita-me ficar. Eu jamais quero sair. E eu sei que Ele jamais me deixará. E a pressão fica grande. Se isto for, então Ele é a nossa saída. Então nós não temos que preocupar acerca disto. Se você estiver todo pressionado e não souber onde está indo, o que vai acontecer com você após a morte, e você sabe que você vai morrer algum dia, você tem que passar por isto. Logo a coisa a fazer é vir para Cristo, o refúgio, e deixar escapar a pressão. Estabeleça isto de uma vez por todas. Não importa o que aconteça, Cristo é nosso refúgio. E quando nós viemos a Ele, nós podemos deixar escapar a pressão. Você pode parar de se preocupar a respeito: bem, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer à esposa? O que vai acontecer ao esposo? O que vai acontecer às crianças? Simplesmente venha para Cristo e deixe escapar a pressão. Não, Ele nos dá todas as coisas são nossas por Cristo. Assim, simplesmente deixe que a pressão escape. Este é o lugar de segurança provido por Deus, onde Deus disse: o nome do Senhor é uma torre poderosa, os justos correm para ela e são salvos. No tempo de enfermidade, quando a enfermidade tocar e o médico disser: não há nada mais que eu possa fazer sobre isto,
não provoque pressão, deixe escapar a pressão. Chame seu pastor, deixe-o te ungir com óleo e orar por você. A oração da fé curará o enfermo, deixe escapar a pressão. Vem, Ele é nosso refúgio. Enquanto você estiver neste refúgio, você tem direito a qualquer coisa que esteja neste refúgio, e Cristo é o nosso refúgio, e tudo que você tem necessidade está nele. Amém. Na enfermidade, não provoque pressão, deixe escapar a pressão. Você diz: bem, eu quero saber. Irmão Brana, você não queira saber, você simplesmente deixe escapar a pressão, entrega seu caso a Deus e siga em frente como se tudo estivesse terminado. Não provoque pressão, deixe escapar a pressão. Bem, você diz: eu estou tão preocupado, irmão Brana, eu simplesmente não sei. Deixe escapar a pressão. Amém. Na cidade de refúgio, Ele leva a sua preocupação. Assim você não tem que tê-la. Coloque seus cuidados nele, pois Ele cuida por você. Não se preocupe com seus cuidados. Isto é negócio dele. Eu encontrei uma mulher aqui há alguns anos numa lojinha. Ela estava com cerca de 60 anos de idade. Parecia ter cerca de 30 anos de idade. Eu disse: como você consegue isto, irmã? Ela disse: irmão Brana, eu tenho 2 filhos que são médicos, que são mais velhos do que você. E com toda a honestidade, ela não parecia ter mais de 30 anos de idade. Ela disse: aqui está o que foi isto. Quando eu vim para Cristo, quando eu estava com cerca de 12 anos de idade, eu sentei e pensei sobre isto. Eu estudei outras religiões, porém quando eu encontrei a verdadeira, ela disse: eu vim para Cristo e trouxe o meu caso, minha alma, meu tudo para Ele. E ela disse: eu jamais tive preocupação desde então. Disse: agora Ele prometeu tomar conta de todos os meus problemas. E disse: se Ele não for suficiente grande para fazê-lo, eu sei que eu não sou suficientemente grande para fazê-lo. Assim, qual é o motivo para eu me preocupar a respeito? Vem, é isto: Cristo prometeu que tomaria conta de todas as suas preocupações. Deposite seus cuidados nele. Então, sobre o que você está se preocupando? Preocupação provoca pressão, pressão explode. Então, simplesmente coloque seus cuidados nele e pare de preocupar. Correto? Agora, Deus, você diz: como eu faço isto? Simplesmente creia em sua promessa. Ele fez uma promessa de que ele faria isto, mesmo na hora da morte, quando o anjo da morte entrar no quarto. Ó, irmão Brana, eu sei que ficarei nervoso. Oh, não, você está no refúgio. Não, você sabe que você vai morrer. Você tem que ir para algum lugar.
então vá para o refúgio, sinta-se salvo, isto é correto. Você está salvo desde que você esteja no refúgio. Lembre-se, Ele morreu por você, Ele cuida de você, Ele morreu por você. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.